Amados, deixa eu passar um pouco da palavra que nós temos batido nela durante alguns dias, e eu entro numa mensagem totalmente nova e garanto que aquilo que você vai ouvir aqui hoje você nunca ouviu em lugar nenhum. E é uma grande revelação, continuando do que o pastor Belinazzi falou referente à graça. Diga amém. Amados, eu quero só lembrar a sua mente que o texto de João 1,17 fala de aliança. Diga aliança. E eu quero que você lembre que nenhum homem que está aqui, ou nenhuma mulher que está aqui, é capaz de casar com alguém que já está casado, porque essa pessoa já tem uma aliança. Então alguém que já tem uma aliança não pode colocar outra aliança de maneira nenhuma, porque ela já carrega uma aliança. E agora eu quero que você saiba que a Bíblia Sagrada, ela menciona algumas alianças, e as principais alianças mencionadas na palavra de Deus é referente à velha aliança e à nova aliança. A velha aliança é conhecida como aliança que Deus deu a Moisés, e a nova aliança é representada naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E está bem claro dentro dos nossos corações que na velha aliança depende do meu esforço, e na nova aliança depende da minha crença. Ficou claro dentro de você que Deus na velha aliança julga o homem segundo as suas ações e os seus méritos, abençoa ou amaldiçoa referente às suas ações. Mas na nova aliança Deus, Ele olha para comigo e me abençoa referente à bondade de Cristo Jesus para comigo. Então entende isso. Quando nós vemos essas duas alianças, nós entendemos que Deus é bom e Ele tem uma nova. E se Ele está dando uma nova aliança, porque a aliança velha é ruim, a aliança velha é ultrapassada. Entende isso? Eu não sou contra a velha aliança, eu sou a favor da velha aliança, mas no intuito de que ela foi dada. E qual é o intuito? De mostrar o quanto eu sou pecador, e quando eu sei que eu sou pecador, eu necessito de alguém que me salve, e o nome dele é Jesus, que veio para me salvar. Diga glória a Deus. Agora eu quero colocar na sua mente é que todas as pessoas que passam a crer na própria Bíblia Sagrada, ou ela coloca uma aliança ou ela coloca outra automaticamente. Porque quando nós começamos a usar de fé, eu coloco a aliança da nova aliança, chamado favor imerecido. Mas quando eu começo a usar de obras, realizações das minhas mãos, eu coloco a aliança chamada velha aliança. Porque quando eu faço alguma coisa, eu estou dizendo para Deus: eu não quero que o Senhor me julgue segundo a sua bondade, eu quero que o Senhor me julgue segundo os meus méritos. Eu sou bom, então o Senhor vai me dar porque eu mereço. Eu agora consigo, então o Senhor vai me dar porque eu mereço. Entende? Mas a Bíblia fala que todos os homens foram destituídos, desqualificados. Mas na nova aliança eu olho para Deus e digo: julga-me segundo a tua bondade, abençoa-me segundo a bondade de Cristo, prospera-me segundo a bondade de Cristo, enriquece-me segundo a bondade de Cristo. Eu não sei você, mas como eu sou apaixonado pela nova aliança. Eu vim aqui hoje a profetizar em nome de Jesus que essa nova aliança segundo a bondade de Jesus está impregnando em meu coração, em teu coração, e grandes coisas serão para nós. Diga glória a Deus. Olhe para mim, o texto está dizendo assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que no original está dando graça e verdade como se fosse uma única palavra, porque no original traz o sentido do singular, não do plural. Não diz graça e verdade. Lá está dando como graça é um sinônimo de verdade, e verdade é um sinônimo de graça, ou seja, unidos na mesma palavra. Então você entende que é impossível separar a verdade da graça. Alguém, quando ouve nós pregar a graça de Deus, alguém vai dizer: apóstolo, eu amo ouvir a graça, mas o Senhor tem que pregar a verdade. Não tem como separar a graça da... A verdade é a graça que Cristo trouxe para a minha vida e a sua vida. Diga assim: verdade não se separa da graça. Diga: graça é a verdade de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Agora muda o texto para mim, por gentileza. Vamos acompanhando de acordo com o esboço que vocês têm aí. Consegue mudar? Maravilha. E a palavra, João 1,14 diz: e a palavra se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e...
De novo, o texto está dizendo que Jesus, ele se fez carne. Ele veio do alto céus e ele entrou dentro do ventre de Maria e nasceu como alguém comum como nós. Então o texto está dizendo que ele veio, ele nasceu e ele veio cheio de graça e entende que todo momento que fala de graça, quando está vinculado a Jesus, está dizendo verdade e graça. Então entende, Jesus trouxe uma verdade linda, que é conhecida como graça, ou seja, favor imerecido, e a sua bondade está sobre nós. Diga glória a Deus. Então isso é algo de se apaixonar, porque olha como o nosso Jesus está oferecendo para mim. Ele está dizendo, coloque uma aliança comigo e eu te represento a partir de hoje. Eu não sei se você é casado ou não, mas creio que a maioria deve ser. O marido normalmente ele tem o costume de representar a esposa em negócios difíceis, em problemas difíceis. Quando a esposa, a noiva, ela está passando uma situação difícil, um problema, normalmente o marido toma a frente, ele diz, eu pago, eu resolvo, eu vou falar com essa pessoa, eu assumo esse problema a partir de hoje. Diga glória a Deus. E por que o marido faz isso com a esposa? Porque ele tem um compromisso com ela. Então ele entende que ela é o vaso mais frágil, e ele então toma as dores por ele, dizendo, eu vou resolver isso. Com Cristo também não é diferente. Com Cristo, quando eu coloco a aliança da nova aliança, eu sou abençoado por causa dele. Ele me dá a sua riqueza, ele me dá o seu perdão, ele me dá a sua justiça, tudo por ele. E se acontece um problema aqui na terra, ou se o diabo se levanta, é ele mesmo dizendo, mexeu com a minha noiva. É forte. Aleluia. Diga glória a Deus. Maravilha. Olha só, as alianças mais mencionadas na Bíblia Sagrada é a velha e a nova. Diga glória a Deus. Só que existe uma aliança que você também tem que passar a conhecer. Alguém vai dizer o seguinte, que a graça ela só veio depois da cruz do Calvário. Não, ela não veio só depois da cruz do Calvário. Apóstolo, a graça veio quando Jesus nasceu. Não, a graça ela não veio quando Jesus nasceu. A graça ela está em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse você enxerga Jesus. Só que há um texto que eu sou apaixonado que diz, obrigado por esconder essas coisas os sábios e revelar aos pequeninos. Então ela é revelada aos seus pequenos, aos seus simples. E nós somos esses simples, porque nós lemos um texto e entendemos que aquela pessoa foi abençoada não porque ela é boa, mas porque graça e verdade de Jesus, ou seja, um favor imerecido veio sobre ela. Diga amém. Deixa eu te dar um exemplo aqui que você vai estar apaixonado. Note que quando o povo de Israel estava no Egito, Moisés ministrou sobre eles e arrancou esse povo de lá. E esse povo, quando se encontra diante do Mar Vermelho, eles murmuraram dizendo, porventura não havia sepulcros dentro do Egito, para que nós morrêssemos lá, porque nós vamos morrer aqui. Entende só, Moisés instruiu o povo a sair da escravidão. Quando o povo está saindo, eles começam a murmurar. Mesmo assim, a Bíblia está dizendo que Deus abre o Mar Vermelho, eles passam e o mar se fecha sobre o inimigo. Diga glória a Deus. Continuando a história, o povo se aproxima perto de um lugar chamado Mara. E quando chega a lugar chamado Mara, Mara significa águas amargas. Então o povo com sede, eles vão beber as águas estão... Eles murmuram de novo, porventura Deus nos trouxe aqui para que nós morrêssemos de sede. Só que por alguma razão a Bíblia diz que Deus dá instrução a Moisés e transforma a água amarga em água doce. Diga glória a Deus. Agora preste atenção em sinônimos que eu estou tentando colocar na sua cabeça. O povo murmurou diante do Mar Vermelho, o povo murmurou diante de Mara. Agora a Bíblia diz que quando eles continuam com a caminhada ao deserto, eles começam a ter fome. E eles levantam a voz dizendo, porventura Deus nos tiraste do Egito para morrer de fome aqui? Então o povo murmura de novo. Diga murmura de novo. O povo murmurava e Deus continuava a abençoar. A pergunta é por quê? O povo está sendo rebelde e Deus continua a abençoar. Deus continua a abençoar. Neste tempo eles não estão vivendo o tempo de lei.
eles não estão sendo julgados pelos seus méritos ou pelos seus esforços. Eles estão num tempo que nós chamamos de graça. Diga comigo, graça. Graça. E o que é graça? De novo, toda a igreja? Favor não. Então todo esse povo merece? Não. Eles mereciam sair do Egito? Eles mereciam ter a água transformada de amargo em doce? Eles mereciam receber alimento e abundância no deserto? Então o povo murmurou de novo. Nós estamos com fome, Deus nos trouxe aqui para morrer. A Bíblia vai dizer que vem corvos trazer alimento. Aleluia. Que de repente eles acordam, tem pão fresco na sua mesa, no arraial. Então Deus, ele está providenciando. Apóstolo, prova para mim que eles estavam na graça. Prova. Entende só. O último milagre que Moisés ministrou dentro do Egito foi esse. Moisés disse: vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar sobre os umbrais da porta, porque à meia-noite vai vir um espírito de morte para matar vocês. Mas a casa que tiver com o sangue e os umbrais nas portas, o sangue do cordeiro estiver nas portas, o sangue do cordeiro estiver na frente dela, o sangue do cordeiro vai representar essa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aprenda comigo. Pela meia-noite o espírito de morte veio, olhou na porta, viu o sangue do cordeiro, disse para ele mesmo: aqui eu não entro, aqui eu não toco, aqui eu não posso relar. Diga glória a Deus. Agora cai entre nós, se um espírito de morte não tocou nos israelitas por causa do sangue do cordeiro, um espírito de miséria também não poderia, o espírito de contenda não poderia, o espírito de doença não poderia, nenhuma maldição alcançou eles por causa do sangue do cordeiro. Então Deus não estava julgando esse povo segundo os seus méritos, porque, entenda, abra sua mente comigo, será que todos os israelitas eram bons? Será que todos agora mereciam ser salvos? Será que todos agora tinham uma santidade? Será que todos agora, ninguém tinha adulterado, ninguém tinha prostituído, ninguém tinha roubado? Todos eram escravos e que estavam sendo chicoteados dia após dia. Então havia pessoas boas e pessoas, mas quem estava com o sangue nos umbrais da porta não era a bondade daquela pessoa, mas era o sangue do cordeiro que representava elas e mantinha elas de pé, firme e vivas. Diga glória a Deus. Então quando o povo sai do Egito, eles saem, mas quem está representando eles é o sangue do... Então eles estão diante do Mar Vermelho, é o inimigo que está vindo atrás dele, eles estão encurralados. Aí Deus abre o Mar Vermelho para eles, representando: o meu povo está debaixo do sangue do cordeiro. Então eu não julgo eles pela desobediência, eu julgo eles pela bondade de Cristo Jesus. Passa e recebe o milagre nesse dia. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Então o povo está diante das águas amargas, e Deus olha, o sangue do cordeiro está sobre eles, e automaticamente eles são abençoados pela bondade do sangue do cordeiro. Diga glória a Deus. O que eu quero colocar na sua mente é o seguinte: que o povo de Deus, eles saíram do Egito debaixo da bondade de Deus, não da bondade deles, não porque eles eram bons ou porque eles mereciam. Então o sangue do cordeiro representava a vida deles, e eles passaram a viver uma bondade, uma multiplicação, um tempo de porta aberta, um tempo de conquista, um tempo novo, porque o sangue do cordeiro representava a vida deles. E se eu dizer para você que tem como isso se repetir na sua vida hoje, e não é pegar o sangue de um cordeiro, matar e levar e colocar nos umbrais da sua porta, é simplesmente você vestir uma aliança, e essa aliança é chamada nova aliança. E essa nova aliança, quem te representa não é a sua bondade, mas é a bondade de Cristo. Não é os seus méritos, mas é o mérito de Cristo. Diga glória a Deus. Esse tempo que eles estão vivendo, da saída do Egito até o Monte Sinai, é um tempo onde nós falamos que é debaixo de um favor que Deus tinha dado a Abraão. Diga: favor dado a Abraão. A prova que eles não estavam debaixo de uma lei, primeiro, porque Deus não tinha dado as leis ainda. Segundo, eles estavam agora debaixo de uma linhagem abrâmica. E como está escrito em Gálatas 3,6, assim como Abraão creu em Deus, diga creu. A aliança que depende de fé é a nova. A aliança que depende de fé fala-se de Cristo. A aliança que depende de fé é representada hoje como a nova aliança. Apóstolo, mas quem pregou para Abraão que tinha uma nova aliança? Ninguém. Ele simplesmente ouviu e acreditou. Ele não viu e acreditou, ele ouviu.
ouviu. Então, quando nós ouvimos, cremos, automaticamente nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. A Bíblia está dizendo que Abraão, ele não tem do que se vangloriar pelas suas obras, mas ele foi justificado diante de Deus pela sua fé. Diga fé. Diga fé. Então olhe para mim, Abraão foi justificado pela sua fé. Quando eu visto a fé plenamente, de maneira correta em Cristo Jesus, eu estou colocando aliança, me tornando justo, me tornando bondoso, me tornando salvo, me tornando perdoado e abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim: Abraão creu e se tornou justo. O texto não está dizendo que Abraão fez e se tornou justo. Abraão foi bom e se tornou justo. Abraão agora orou 50 dias e foi justo. O texto está dizendo que Abraão creu. E o texto diz assim, que ele não tem do que se vangloriar pelas suas obras, mas ele foi justificado pela sua fé. Diga glória a Deus. Isso, há mais um texto, vamos lá. Coloca outro texto, por gentileza. Ó, Gálatas 3:11. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela... Justo viverá pela... Então hoje nós vamos receber a bondade de Deus pela... Nós vamos ser salvos pela... Curados pela... A empresa vai prosperar pela... A minha família será uma bênção pela... A minha casa será uma casa totalmente abençoada pela... Os meus filhos vão muito mais longe do que eu pela... A minha vida vai andar de vento em polpa, crescimento, multiplicação pela fé. Levanta a mão pela fé em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que pela bondade de Cristo, a fé entra, penetra no seu coração, e você é tomado dessa verdade em nome de Jesus. Amém, aplaude ao Senhor Jesus. Preste atenção. O povo saiu do Egito e foi até o Monte Sinai. Quando eles chegam no Monte Sinai representa o lugar onde Deus deu as tábuas da lei. Minutos antes de Deus dar as tábuas, Deus ele dá uma recomendação para Moisés. Diga qual recomendação? Olha só o que Deus fala para Moisés. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar. Alguém deseja ser um tesouro peculiar na mão de Deus? Olha como Deus é grande em falar num texto. Imagine Deus dizendo assim, ó, você é o meu tesouro peculiar. É Deus dizendo, eu coloco você nos lugares melhores. Por exemplo, eu vou colocar você num lugar de destaque, vou colocar num lugar peculiar, vou colocar você no meu peito, vou colocar você guardado num ambiente que para mim é precioso. Diga glória a Deus. Então isso é importante. Ó, guardares o meu pacto, então sereis meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é. Então Deus falou algo para Moisés. Moisés, fala para o povo o seguinte, que se o povo guardar, diga guardar, se o povo guardar o meu pacto, eles serão o meu tesouro peculiar. Agora vira para o outro texto e note o que acontece quando o povo ouve Moisés dizendo, Moisés emprega, guardem a aliança, o pacto de Deus para com vocês. Só que eles estão vindo debaixo de um pacto que nós chamamos o pacto abrâmico, aonde Abraão creu e toda a sua geração foi abençoada pela fé, não pelas obras. Então Abraão vem agora crescendo, multiplicando pela fé. O povo de Israel sai do Egito pela fé. O povo agora abre o mar vermelho pela fé. O povo é transformado água amarga em doce pela fé. O povo vê agora os corvos, vê alimento e abundância pela fé. A Bíblia diz que uma coluna de fogo durante a noite para esquentar pela fé, e uma nuvem durante o dia faz sombra para eles pela fé. Diga glória a Deus. Então todos esses milagres aconteceram não porque eles fizeram alguma coisa, mas todos esses milagres aconteceram porque eles estavam sendo julgados debaixo da bondade do sangue do Cordeiro, que representa o próprio sangue de Cristo para a nossa vida hoje.
Então, se eles alcançaram essas bênçãos, não porque realizaram, mas porque creram, então quando eu olho para a cruz do Calvário e entendo que Jesus morreu por mim, e o sangue dele escorreu naquela madeira por mim, é o sangue dele que está sobre a minha vida. O diabo não me mata por causa do sangue do Cordeiro. O diabo não toca na minha família por causa do sangue do Cordeiro. Ei, você vai prosperar por causa do sangue do Cordeiro. Deus abrirá portas nesse tempo por causa do sangue do Cordeiro. Eu abençoo e declaro essa verdade pelo nome de Jesus. Aplaude e diga glória a Deus. Aleluia. Ó, eu quero que você lembre uma coisa, que na nova aliança não depende de fazer, depende de crer. Grita comigo, crer. Toda a igreja. Na velha aliança depende de fazer. Velha aliança, realizar, suar, se sacrificar, obras das minhas mãos. Depende totalmente do homem. Na nova aliança depende de que é tudo sobre ele, a bondade dele, o sacrifício dele, tudo que ele fez sobre mim, amém? Tudo isso ele fez por mim. Então, quando o próprio Deus diz, guarda as minhas alianças, guarda o meu pacto, o povo agora vai responder algo para Deus que me chama a atenção, e você precisa pensar isso comigo. O povo está dizendo, e todo o povo respondeu unido, e disse, tudo que o Senhor falou, eles estão dizendo assim, tudo que o Senhor falar a partir de hoje, eu vou fazer. Tudo que o Senhor disser para mim, eu vou fazer. Só que eles não imaginavam a pior besteira que eles estavam fazendo diante de Deus, porque eles estavam agora dando autorização para Deus dar um monte de leis e segmentos, e eles estão garantindo tudo o que o Senhor falar, eu vou cumprir na risca. Então para de me abençoar segundo a bondade do sangue do Cordeiro, e me abençoa segundo os meus méritos, porque eu estudei, eu fiz por merecer, eu conquistei, eu sofri muito, eu fiquei noites estudando, então dá para mim segundo os meus méritos. Eu imagino Deus dizendo, coitadinho desse povo. Entende uma coisa, às vezes, quando nós falamos ou vamos lutar atrás de alguma coisa segundo os meus méritos, eu estou dizendo para Deus, eu estou indo sozinho, o Senhor me olha. Mas quando eu vou a uma situação dizendo, Senhor, eu estou estudando para isso, mas eu sei que eu dependo do seu favor, e toda a glória dessa conquista será retribuída a ti. Vem com o teu favor e a sua graça sobre mim. Diga glória a Deus. Então entende que o povo agora está pedindo para Deus, Deus, até agora o Senhor vem me abençoando segundo a sua bondade, mas a partir de agora a história muda. E entende que até esse texto você não vê a ira de Deus, você não vê um Deus bravo, você não vê um Deus irado, você não vê um Deus agora de comportamento ruim. Mas quando o povo fala isso, a história muda. Os próximos versículos já é Deus dizendo coisas pesadas. Até então é Deus dizendo, estou abençoando, estou abrindo o mar vermelho, estou transformando água amarga em doce, estou mandando maná, estou mandando comida, estou mandando agora uma coluna de fogo e uma nuvem durante o dia. Mas quando o povo fala isso, note os versículos depois. Vamos acompanhar 25, 26, não sei se está fácil para você. Às vezes eu complico vocês, né? Eu sei que não está na lista do que eu pedi, mas vamos lá. Êxodo 19, 9. Êxodo 19, 9. Se tiver difícil, prepare o microfone aqui embaixo para mim, um obreiro bem rápido. E nós pedimos aí para... maravilha. O Senhor disse a Moisés, eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. Então Moisés agora ele fala, Deus, o povo me disse, todos unidos na mesma palavra, que tudo que o Senhor falar eles vão fazer, realizar obras das mãos. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje. Agora o povo está dependendo de uma própria santificação. Agora Deus diz, santifica eles hoje e amanhã, e faz com que lavem as suas vestes. 11. Vamos lá. E sejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia do Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Vamos lá. 12.
E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte, ou toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte, certamente. Agora Deus está dizendo: o povo então eles querem depender das suas obras, então eu vou fazer um limite no Monte Sinai. Passou desse limite, eles morrem. Até agora Deus está dando livramento para eles, mesmo eles não merecendo. Mas quando o povo diz eu vou fazer, Deus está dizendo tem um limite. Agora é isso que eu quero colocar na sua cabeça: o porquê viver debaixo de uma velha aliança, sendo que existe uma nova aliança dependendo totalmente de Jesus, pronto para me abençoar, pronto para mudar minha história. Diga glória a Deus. Hoje, quando você diz a qualquer situação, eu vou entrar lá e eu vou fazer, você está dizendo para Deus: fica aí Jesus, eu estou indo lá e vou fazer isso. Aí você vai encontrar limites, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldade. Eu sei que você tem uma decisão essa semana, mas não vá por si próprio de maneira nenhuma. O porquê não se ajoelhar 10 minutos antes e dizer: Senhor, eu não consigo, não tenho capacidade, dependo do seu favor, e eu vou entrar lá debaixo da sua graça, e quando a conquista vier, eu retribuo ao Senhor essa conquista. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Então olhe para mim, preste atenção. Na velha aliança depende do realizar, e o realizar ele traz coisas boas e ruins. Vamos lá no texto de Deuteronômio, por gentileza. Olha só, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio 28 uma lista de bênçãos. Diga lista de bênçãos. Lista de bênçãos. Olhe para mim, diga comigo, lista de bênçãos. Como eu quero que isso entre no seu coração. Olhe para mim, deixa o celularzinho aí, olha para cá. Olha para cá. A lista de bênçãos está dizendo o seguinte: se o povo obedecer, se guardar os mandamentos. Lembra que sempre tem um porém antes, sempre tem um realizar do homem antes. Então Deus conta um monte de bênçãos. Bem-aventurado ao entrares, bem-aventurado ao saíres, bem-aventurado o fruto do seu ventre, a bem-aventurado será a sua amassadeira, bem-aventurado será tudo que colocar as mãos. Se o inimigo se levantar contra ti por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Diga glória a Deus. Diga: há uma lista de bênçãos, se obedecer e fazer correto. Mas se você não conseguir obedecer e fazer correto, as mesmas bênçãos elas se transformam em maldições. Todas as bênçãos que é citadas em maldição. Mas acontecerá que se não deres ouvidos, 28:15, a voz do Senhor teu Deus para cuidados de cumprir, diga cumprir, todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno este dia, sobre ti virão todas essas maldições te alcançarão. Então na velha aliança você é assim, você faz, arrisca e é abençoado. E se você não faz e não ouve, você é amaldiçoado. E o texto está dizendo: a maldição ela vai te alcançar. Entende uma coisa? O texto está dizendo: se fizeres certinho, você vai ser abençoado, mas se errar, você vai ser amaldiçoado. Só que agora entenda o que acontece na nova aliança. Olhe para mim, gatão, vem comigo, fica ligado aqui. Olha só, é agora que você vai voar nessa igreja. Você vai voar com isso aqui. Na velha aliança a lista é imensa de bênçãos. Diga imensa. É uma lista fervorosa, poderosa. Imagine todas as bênçãos da sua vida. Fala dos seus filhos, fala do seu trabalho, fala da sua saúde, fala do plano espiritual. Se o inimigo se levantar, ele vai ter que fugir. Fala de tudo, diga amém. Mas se obedeceres, agora o texto está dizendo: se não obedecer, as maldições virá. Qual maldição? Maldito será na cidade, maldito será no campo. Vamos lá. Maldito será o teu cesto, o teu armazém. Vamos lá. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o crescimento das suas vacas e o rebanho das suas ovelhas. Enfim, há uma imensa lista de maldição. Se eu desobedecer, então se você está debaixo de uma lei, você é abençoado quando faz certinho. E quando você faz errado, todas essas maldições te alcançam. Mesmo você omitindo, dizendo: eu não sabia. Não existe isso para Deus, não sabia. Se você é levado como um réu no tribunal, você pode chegar lá: eu não sabia que precisava trazer advogado. Eu não sabia que precisava trazer prova. Eu não sabia que precisava trazer testemunha. O juiz vai dizer assim: o culpado. Não tem conversa. Aí você vai dizer assim: eu nem vou nessa audiência porque eu não sabia da data. Dá um negócio chamado rivalia. Você perde a causa só por não ter ido.
Lei é lei. Só que agora entende, se obedecer é abençoado, se desobedecer é? Obedecer é abençoado, desobedecer é maldito. Só que se eu disser para você que todas essas bênçãos, ela vem sobre você por causa da obediência de Cristo Jesus, que guardou todas as leis, os mandamentos, e ele resolveu dizer assim: apóstolo Tony, põe a minha aliança, que você vai se vestir da minha obediência, que você vai vestir, a todas as bênçãos vão te alcançar, porque eu fui obediente, então recebe de graça todas as bênçãos que eu tenho para você. Diga glória a Deus. Amém ou não amém? Isso é forte, igreja. Isso é um motivo de você glorificar os céus de maneira poderosa. Entende? É o próprio Deus dizendo: ei, você errar, você está enrolado, mas se você acertar, você é abençoado. Então automaticamente Jesus vem: ei, eu vim para cumprir todas as leis, e nenhum tiro será tirado dela. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele grita: está consumado, que significa feito, pronto, realizado. Quando ele diz isso, todos que passam a crer nele acabam vestindo da justiça dele, da santidade dele, da obediência dele, e todas as coisas são feitas novas. Diga glória a Deus. Só para entrar com entendimento, a tudo que você precisa hoje, você pode ter acesso pela obediência de Jesus, pelo esforço de Jesus. Então não se trata do homem, se trata de Jesus. Então é um ministério onde nós gritamos aqui que é tudo sobre ele. Então, igreja, a pergunta que eu te faço: você quer ficar debaixo de uma velha aliança ou da nova aliança? Então pare de ouvir as centenas de mensagens que colocam na sua cabeça que você tem que fazer, realizar e se esforçar para Deus olhar para você. Não, você tem que crer e Deus olha para você por causa de Jesus. Amém? A minha maior dificuldade aqui hoje, o que é pessoas que vêm às vezes de outras igrejas e ela fala assim: apóstolo, eu jejuei 20 dias e Deus não olhou para mim. É porque você fez. Mas apóstolo, o senhor está proibindo o jejum? É claro que não. Eu gosto do jejum, mas pela causa certa. O jejum para mim é a ausência de Jesus Cristo. Jesus diz assim para os discípulos. Os discípulos vêm e vão dizer: Jesus, os discípulos de João jejuam e nós não. Jesus disse: enquanto o noivo está com a noiva, vocês não jejuam, mas na minha ausência você jejua. A ausência dele, o jejum para matar a carne e aproximar o Espírito de Deus sobre mim. Vinha automaticamente a presença de Cristo, a sensibilidade, o plano espiritual sendo aberto. Aí a Bíblia vai dizer que essa caça de demônio não sai por meio de jejum e oração. Não está dizendo jejua no dia que você está jejuando o demônio sai. Não, o texto está dizendo assim: vive um processo de jejum e automaticamente, ei, a minha presença, o meu poder, a minha graça, o meu favor está sobre você. Não porque você fez, mas porque você creu no que é certo de maneira correta e está agora recebendo. Amém ou não amém? Então você quer estar na velha aliança ou na nova aliança? Então tira a aliancinha velha em nome de Jesus, coloca uma aliancinha nova em nome de Jesus. E essa aliança tem um nome do seu noivo aí dentro. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aí quando alguém perguntar quando que você começou a namorar com ele, tem a data dessa aliança? Tem. A data é 33 DC. Aleluia. 33 depois de Cristo. Aleluia. No ano 33 ele sim se fez menção na cruz do Calvário e começou um namorinho comigo, dizendo: ei, apóstolo, quando você nascer, você vai carregar minha nova aliança, e onde você for vai ser o ministro da nova aliança, o ministro da minha bondade, das minhas boas novas, e o meu povo que receber essa aliança vai viver da minha bondade, do meu sacrifício, do que eu posso fazer por você. Assim diz o nosso Cristo. Diga glória a Deus. Uma pergunta que eu te faço: velha aliança ou nova aliança? Apóstolo, eu vim aqui atrás do casamento, do carro, da empresa. Eu não sei se eu vou ser demitido essa semana, eu não sei o que vai acontecer, e o Senhor prega sobre velha e nova. Por quê? É simples. Tudo que você precisa hoje, você pode ter acesso ou fazendo na velha aliança, ou crendo na nova aliança. Eu não sei você, mas se eu pedir para você fazer uma lista de coisas, vai demorar, ó. Mas se eu crer, eu posso crer agora.
Aleluia. E sair daqui com todas as dádivas que eu desejo e quero, não pela minha bondade ou pelos meus méritos, mas por aquilo que Ele já fez por mim. Amém. Amém ou não amém? Entende uma coisa, só para acabar essa pregação? Quando eu me visto da bondade de Jesus, eu chego diante do trono da graça, eu chego diante do Pai, e o Pai está olhando para mim, eu estou vestido de Cristo Jesus. Amém ou não amém? E quando eu estou vestido de Cristo Jesus, eu estou vestido da bondade de Cristo. Entende uma coisa, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus. Ele está lá até hoje trabalhando. E o trabalho dele hoje nós chamamos de intercessão. Ele está intercedendo por mim e para você. Tanto que ele diz: filhinhos, não pequeis, mas, se pecais, saiba que é um advogado justo e fiel para te defender. Então ele está dizendo assim: não quero que você peque, mas se pecar, eu estou aqui. Como já foi falado aqui, Ele pode te livrar no meio da tentação, e Ele pode te levantar após uma queda. Ou melhor ainda, Ele pode estar dentro de mim. E como a Bíblia diz que a graça de Deus, ela não permite que o pecado me algeme. O que é o pecado me algemar? Eu dizer assim: apóstolo, eu estou viciado nisso, que eu não consigo largar disso. Entende uma coisa? Pela graça e pelo favor dele não há vício, não há prisão, não há corrente. Então entenda, quando você está debaixo de nova aliança, Ele já matou toda a força do pecado. Então a partir de hoje está sobre o teu domínio. Apóstolo, eu quero ir lá e pecar. Vá, é você que quer. Mas dentro de você, debaixo de uma nova aliança, isso já está morto, ó, há muito tempo. Apóstolo, eu quero ir lá e fazer isso. Vá lá e faça. Mas dentro de você está morto. Você não é mais viciado, você não é mais dominado, você não está mais acorrentado. A todo passo que você está dando, não é porque alguma coisa está te arrastando no plano espiritual, é porque você quer ir lá com os seus pés e com as suas mãos. Mas entenda, um Jesus tão maravilhoso dizendo: ei, a minha nova aliança, a minha bondade vai te resgatar hoje, e alguém será totalmente transformado pelo nome de Jesus. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus bem forte. Amém ou não amém? Quantos aceitam a bondade de Cristo? Amém? Existe um único problema que eu preciso colocar na sua mente, e nós oramos. O problema é o seguinte: que eu não consigo vestir uma nova aliança se eu estou com a velha aliança. Ou eu tenho uma, ou eu não consigo colocar uma aliança aqui. Imagine se o Gerson, que está aí, ele fosse chegar ele é casado com a Monique, que está aí também, e ele chegasse em casa assim: ó, Monique, eu coloquei mais uma aliança. Isso aqui é aliança de tal pessoa, não vou nem chutar o nome, vai aqui. Misericórdia. Imagine que tragédia. Então, aí ele chega com duas alianças. Monique, o que é isso? Já, não, eu coloquei mais uma aliança. Na hora ele vai apanhar, vai se arrebentar. Misericórdia, Jéssica. Entende uma coisa: ninguém põe uma nova aliança e tem uma velha aliança. Então com o nosso Deus é isso. Então a você que está aqui hoje, eu não estou proibindo você de estudar, de fazer, de se esforçar em busca de um sonho, de um projeto. Não é isso. Isso é bom. Mas quando você está fazendo por si próprio, isso é mal. Está debaixo de uma velha aliança. Então Deus, Ele tem que olhar para você e te abençoar segundo os seus méritos. Ele até quer mudar você. Poxa, eu quero entrar agora, mas você está dizendo que é você que vai fazer. Aí Deus só assiste. Mas quando você veste a nova aliança, você pode ir para a faculdade, pode estudar, você pode fazer um monte de coisa, você pode realizar muitas coisas com as suas mãos, com o seu entendimento. Mas quando você diz assim: Senhor, tudo isso estou fazendo não porque eu sou bom, não porque eu consigo, mas o Senhor está me levando dia após dia em novos lugares. Não, essa é a verdade. Então estude mesmo, faça muitas coisas mesmo, mas entenda, atribua tudo a Jesus Cristo. E quando isso acontece, nenhuma maldição ou maldade é capaz de alcançar a sua vida. Ei, o evangelho é simples, é uma boa notícia. Quer uma boa notícia? Por Jesus essa semana você é abençoado. Por Jesus essa semana alguém sai do hospital. Por Jesus, ei, essa semana vem a bênção financeira, o resultado na empresa. Por Jesus nessa semana chega o tal e-mail glorioso. Poja lavaço, nube, récia, alamanto, récia, fúria. Ei, eu vim profetizar em nome de Jesus que por Ele, para Ele são todas as coisas. E essa semana vamos viver o que chamamos de inefável, de glorioso, de poderoso. Eu acredito que uma medida recalcada, sacudida,
sacudida, transbordante, estará sobre essa igreja por causa de Cristo. Eu acredito que aonde colocar as mãos, abençoado será por causa dele. Aonde colocar os pés, as portas se abrirão, porque ele está abrindo. Eu profetizo em nome de Jesus, que se o inimigo se levantar por um caminho, ele fugirá por 7 caminhos, porque encontrou Jesus dentro de nós. Se tem alguém para levantar um glória, pelo amor de Jesus. Tu és digno de tudo. Aleluia.